Oi, meu nome é Eliana, eu sou do ateliê Nó de Duas. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a bolsa Maré. Ela é uma bolsa que é toda em fio conduzido, com um formato prático e um design moderno. Essa peça é um exemplo de como o crochê combina com outros materiais, como o couro que nós usamos na alça. Então vamos começar? Para fazer a bolsa, nós vamos usar o fio Bela Arte. Ele é um fio 100% algodão mercerizado, que tem um ótimo rendimento e é muito bom para a técnica do fio conduzido. Você vai precisar de 2 novelos da cor azul bique e um novelo da cor samambaia. Também vai precisar de uma agulha de crochê tamanho 3 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria, marcadores de ponto e para a alça da bolsa nós vamos usar um cinto que garimpamos. Ele precisa ter aproximadamente 40 centímetros por 3,5 e também vamos usar um botão imantado. Vamos começar fazendo a base da bolsa, usando o fio da cor azul bique. A base é toda feita em crochê circular e não precisa conduzir nessa etapa. Vamos fazer um anel mágico e depois 6 pontos baixos dentro desse anel. Vou fechar o anel e para fechar essa primeira carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo da seguinte forma. Vou passar a minha agulha pelo primeiro ponto que eu fiz, de frente para trás. E então buscar essa alcinha, laçar e passar por dentro do ponto. Aqui o importante é que esse fechamento fique mais apertado e que essa alcinha que sobrou fique mais ou menos do tamanho de um ponto baixo. Esse fechamento dá um acabamento mais suave e é ele que nós vamos fazer ao longo de toda a bolsa, sempre no final de uma carreira. Para começar a segunda carreira, nós fazemos uma correntinha e essa carreira é toda em aumentos. Então, nesse mesmo ponto onde nós fizemos o fechamento, será feito o nosso primeiro aumento. Uma dica para garantir que o número de pontos vai estar certinho, que o fechamento vai estar no lugar correto, é usar um marcador de pontos no primeiro ponto que a gente fizer. Então, eu coloco esse marcador e só vou tirar depois que eu fizer o fechamento dessa carreira. Então, vamos fazer um aumento em cada ponto de base, terminando com 12 pontos no total. Cheguei ao final da segunda carreira, tenho 12 pontos no total. Preste atenção que essa alcinha aqui não é um ponto de base, essa alcinha é do fechamento da carreira, então a gente não vai fazer ponto nenhum sobre ela. Agora vamos fechar. Eu tiro meu marcador, passo a agulha no primeiro ponto que estava marcado de frente para trás, vou laçar a alcinha e trazer para frente. Segunda carreira finalizada, vamos para a terceira. Faço uma correntinha e agora a gente vai fazer um ponto baixo e depois um aumento. Lembrando que esse primeiro ponto é bem aqui onde a gente fez o fechamento. Então, vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Cheguei ao final e novamente vou fazer o ponto de fechamento. E vamos à quarta carreira, com uma correntinha. E atenção para a sequência de repetição de pontos. Nessa quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, depois um aumento e depois outro ponto baixo. E essa vai ser a sequência que a gente vai repetir. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. E depois um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Essa sequência vai fazer com que a gente fique entre dois aumentos com 2 pontos baixos sozinhos. Ao final dessa carreira, nós precisamos ter 24 pontos no total. Terminei a quarta carreira e vou começar a quinta. A partir daqui, vamos crochetar a base seguindo a receita em PDF que você encontra no blog da Fios Pinguim. Lá tem todo o passo a passo para todas as carreiras da base. E assim que concluir, nós voltamos para fazer o acabamento. Aqui está a base crochetada até a última carreira. Vamos cortar o fio, deixando uma sobra para arrematar e com uma agulha de tapeçaria a gente vai fazer um ponto falso. Vamos pular o ponto que está com o marcador e passar a nossa agulha pelo ponto seguinte. E voltar com ela pelo meio do ponto de onde a linha está saindo. Assim a gente consegue fazer o ponto falso. Agora é só ajustar e arrematar esse fio pela parte do avesso. Vamos pegar novamente o fio azul bique e fazer um nó corrediço. Esse aqui é o lado direito da nossa base. Nós vamos virar e olhar para o lado avesso.
E agora sim, a gente vai prender esse fio em um dos pontos da lateral da nossa base. Então, eu vou passar a minha agulha, vou puxar a laçadinha do nó corrediço e agora começar a fazer pontos baixíssimos ao redor de toda a base. É só fazer um ponto baixíssimo em cima de cada pontinho da base. Só preste atenção para não deixar o seu ponto muito apertado. Aqui está a base com essa carreira de baixíssimos finalizada. Para concluir, vamos cortar o fio e fazer novamente um ponto falso. Esse último ponto baixo da base não tem nenhum baixíssimo em cima dele. E a gente vai fazer isso com o ponto falso. Então, eu vou pular esse ponto baixo e vou colocar minha agulha lá no primeiro baixíssimo que a gente fez. E voltar com a agulha pelo buraquinho de onde o fio está saindo. E assim a gente faz esse ponto falso em cima daquele pontinho que faltou. Agora é só arrematar o fio. O importante é que você termine essa base com 126 pontos. Base finalizada, vamos pegar novamente o fio azul bique e fazer mais uma vez um nó corrediço. Agora nós vamos crochetar em cima daquela carreira de baixíssimo que fizemos. Então, a gente escolhe um ponto baixíssimo, passa a agulha por ele e depois laça e puxa o nó corrediço. Agora nós estamos prontos para começar o corpo da nossa bolsa. Vamos começar a subir a bolsa. Então, para começar, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos passar a nossa agulha pelo mesmo ponto baixíssimo, lá por baixo. E agora vamos começar a conduzir o fio da outra cor, da cor samambaia. É só pegar o fio, deixar uma pontinha sobrando e colocar ele por cima da agulha. Segurei os fios e agora eu só vou finalizar o meu ponto baixo. Eu laço o fio azul bique, puxo e aí laço novamente e puxo pelas duas alças, finalizando o primeiro ponto baixo e agora o fio conduzido já está preso na peça. Vamos fazer 4 pontos na cor azul. O primeiro ponto já foi, então faltam 3. E todos os pontos dessa carreira vão ser feitos sobre o ponto baixíssimo. Então, é só passar a agulha pelo baixíssimo e também por baixo do fio que está sendo conduzido, laçar o fio azul, puxar e terminar o ponto baixo, laçando e puxando pelas duas alças. Para ajudar na hora de fechar a carreira, eu vou continuar usando um marcador de pontos no primeiro ponto que eu fiz. Vamos fazer o terceiro ponto. E agora no quarto ponto, a gente já vai fazer uma troca de cor. Então, eu passo a minha agulha, laço o fio azul, puxo e na última laçada, ao invés de pegar o fio azul, a gente vai pegar o fio verde, o fio samambaia. Laço e termino o ponto com ele. Então, agora a gente já está com o fio verde na agulha, pronto para fazer os próximos pontos. Serão 6 pontos no verde. E fazemos esses pontos conduzindo o fio azul. Cheguei no sexto ponto, vou fazer novamente uma troca de cor. Dessa vez, na última laçada, voltando a pegar o fio azul. E agora vamos fazer 35 pontos com a cor azul. Eu fiz 34 pontos e vou parar para mostrar uma coisa. Pode ser que na sua peça também aconteça isso. Tá vendo que ela ficou um pouco repuxada, um pouco emborcada? Isso aconteceu porque eu puxei demais o fio verde, o fio que está sendo conduzido. Para a gente conseguir consertar isso, é simples. É só ir lá no comecinho dessa sequência de pontos azuis, segurar com esses 2 dedos e vir ajeitando o ponto pelo fio que está sendo conduzido. A gente consegue abrir um pouco essa trama e deixar a nossa peça mais retinha. Então, eu vou ajeitando e olha só como ela tá. Já acabou aquele efeito que a gente tinha percebido. Agora sim, eu vou fazer o 35º ponto e nele já uma troca de cor pegando o verde. Fazemos agora 6 pontos com o verde e depois 12 pontos com o azul. Essa sequência de pontos que nós acabamos de fazer corresponde à primeira carreira do padrão da nossa bolsa. Olhando de cima, a gente percebe que chegamos na metade do círculo da nossa base, ou seja, nós teremos que repetir esse padrão por mais uma vez para conseguir dar a volta completa. Então, agora é só voltar lá no começo da sequência e repetir os mesmos pontos até chegar no final. Começando com 4 pontos azuis, depois 6 pontos verdes e assim em diante. Para te ajudar a se localizar, você pode usar um marcador de pontos, colocando ele no primeiro ponto dessa segunda repetição do padrão. Assim vai ser mais fácil entender quando vai começar
a nova repetição. Aqui está a carreira completa, com o padrão feito por 2 vezes. Vamos fechar a carreira da mesma forma que fechamos na base. Então, eu passo a minha agulha pelo primeiro ponto, que está marcado, laço e puxo a alcinha. E agora, para começar a segunda carreira, só fazer uma correntinha e fazer o primeiro ponto da carreira no mesmo lugar, lembrando de já conduzir o fio verde. A segunda carreira tem exatamente a mesma repetição de pontos. A única diferença é que agora, ao invés de pegar o ponto baixíssimo, você vai pegar o ponto da carreira anterior. Então, é só seguir crochetando, espelhando a carreira de baixo. Terminei a segunda carreira, agora eu vou fazer novamente aquele fechamento, passando a agulha pelo primeiro ponto e puxando a alcinha. E seguir para a terceira carreira. A terceira carreira também é idêntica à segunda e à primeira. A sequência de pontos vai começar a mudar a partir da quarta carreira. Agora que nós já fizemos as primeiras carreiras juntos, para continuar crochetando o corpo da bolsa, é só você acompanhar o gráfico que está na receita em PDF no blog da Fios Pinguim. Eu vou voltar no final da sétima carreira para mostrar um passo importante. Olha só como é que tá a nossa bolsa, já está aparecendo, o desenho já está surgindo. Então, eu crochetei até o finalzinho da sétima carreira e só faltou fazer o último ponto. O que tem aqui de diferente é o seguinte, esse ponto é para ser feito em azul, só que o primeiro ponto da próxima carreira, o primeiro ponto da oitava carreira, é para ser em verde. Então, a gente vai fazer a troca de cor nesse último ponto agora. Então, é só pegar o fio verde na última laçada do ponto e fazer aquele fechamento normalmente. Só que agora você vai pegar uma alcinha que é verde. Já vou fazer uma correntinha para começar a oitava carreira. E olha só, ali embaixo ficou tudo azul e aqui em cima já está verde para a gente começar a nossa oitava carreira, já fazendo um ponto verde e seguindo o gráfico da bolsa. No final da carreira 13 eu volto para mostrar outra passagem. Olha só a nossa bolsa crescendo. Então aqui eu estou no final da carreira 13 e aqui vai acontecer a mesma coisa do que na carreira 7. O último ponto é em verde, só que o primeiro ponto da próxima carreira vai ser em azul. Então, a gente vai fazer aquela troca de cor, pegando o fio azul na última laçada, e o fechamento com esse fio azul. Agora, vamos crochetar até o final e depois partir para o arremate. Olha a nossa bolsa com o corpo todo crochetado, as figuras já apareceram, então agora vamos seguir para a parte do arremate. Vamos cortar o fio azul e o fio verde. Com o fio azul, nós vamos fazer aquele ponto falso. Eu vou pular o ponto que está marcado e vou passar a minha agulha pelo ponto seguinte. E agora, vou voltar com ela pelo buraquinho de onde está saindo o fio. E assim, faço um ponto falso. Depois é só arrematar essa ponta de fio pelo lado de dentro. Agora, eu peguei novamente o fio azul, fiz um nó corrediço e vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo ao redor da bolsa. Mas, para o acabamento ficar mais legal, nós vamos fazer esses pontos olhando para o lado avesso da bolsa, para o lado de dentro. Então, olha só, aqui eu estou olhando para o lado de dentro, eu vou passar a minha agulha por um dos pontos e vou laçar e puxar o nó corrediço. A partir daqui, é só ir fazendo pontos baixíssimos ao redor de toda a bolsa, tomando cuidado para não fazer eles muito apertados. Eu completei a volta e olha só, a nossa borda ficou um pouco mais grossinha, o baixíssimo está lá por dentro, e aqui do lado de fora, a gente tem no lugar que está em azul, não dá para ver que tem uma carreira, e no lugar que está em verde, ele ficou bem discreto, só uma linhazinha azul. Para concluir, vamos cortar o fio azul e fazer mais uma vez um ponto falso. Agora é só arrematar todas as pontas de fio que sobraram pelo lado de dentro, e em seguida vai faltar só a parte da alça da bolsa. Para fazer a alça, nós cortamos um pedaço de 40 centímetros do nosso cinto e fizemos alguns furos dos dois lados. Essa alça vai ser costurada pelo lado de dentro da bolsa, ficando mais ou menos de 4 a 4,5 centímetros para dentro. Então, é importante que os furos fiquem nesse pedaço. Além dos furos, vamos colocar um botão imantado, com uma parte de cada lado da alça. Tudo pronto para a gente costurar na bolsa.
Vamos costurar a alça nessa posição, por trás desse meio círculo, usando um pedaço do fio azul e uma agulha de tapeçaria. Essa parte da costura é importante fazer com calma e prestando atenção, para que essa costura não fique muito aparente do lado direito da nossa bolsa. Para isso, você pode tentar passar o fio acompanhando o formato do ponto, assim ele não vai aparecer tanto. E então é só ir pegando alguns pontos da bolsa e depois passar novamente pela alça e ir costurando tudo de forma que fique bem firme. Aqui está a alça costurada dos dois lados e a nossa bolsa maré está pronta para ser usada.